Salve, rapaziada. Olha quem tá de volta. Sentindo minha falta? Vai, diz que sim, vai, diz que sim. Vai, não custa nada. Ajuda nós aí. Rapaziada, como toda empresa é, como toda empresa funciona, você sabe, né? Primeiro ano da empresa funcionando é aquela coisa, né? Às vezes o chefe vem, o diretor não. Aí vem o diretor e não vem o coordenador. Aí vem, sei lá, o jornalista aparece, o designer não. O editor vem e o designer fica de fora de novo. Ninguém avisa o jornalista que tem, sabe, aquelas coisas bem, né, desorganizadas, né? Eu preciso fazer um churrasco com a equipe, né? O pessoal se entrosar, ter aquela conversa e tal, e aí a gente vai numa direção só. Por enquanto a gente vai andando em curvas, mas a gente vai trilhar um caminho. Não prometo, mas vamos tentar, beleza? Rapaziada, a gente tem muito assunto para falar hoje. Libertadores, espanholização, Campeonato Brasileiro, né? Tudo que eu anotei aqui na minha cadernetinha, que inclusive Barbral tá sendo bem utilizada, tá bom? Sendo bem utilizada, brigadão, viu? É, hum, Vamos começar por onde? Vamos começar pelo começo, né? Pelo meu começo aqui, né? Porque, né, eu não vou seguir minha retrospectiva certinho. Vou pelo começo que eu anotei aqui. Libertadores 2025. Eu fiz a previsão, né? Nossa, que baita previsão, né? Palmeiras e Flamengo avançaram para a semifinal e eu fiz aquele vídeo, né? Haveremos tetra e o Flamengo quis emoção, não tanto, nem de perto, não tanto quanto o Palmeiras, mas quis emoção, né? O Flamengo amassou o Racing no primeiro jogo, poderia ter feito mais, poderia ter saído com um placar mais elástico, acabou que não saiu. Semifinal de Libertadores, beleza, tudo certo. É legal também para a competição Libertadores. A gente tem uma competição, assim, sabe? Os times brasileiros enfrentam a LDU, o Flamengo, que é a maior potência econômica da América do Sul, enfrenta o Racing, e o Racing, assim, não é nenhuma, acho que é uma potência argentina, né, sabe? Não é nem um gigante de lá. E vem e compete com os caras, e dá trabalho para os caras, e tem um... E, assim, é bom isso, né? Quando tem um jogo de futebol, uma partida de futebol onde não tem aquela coisa previsível, sabe? Tipo assim, todo mundo esperava que o Flamengo ia passar, claro, mas como passou, impactou muito, né? Deu susto, teve flamenguista aqui, meu Deus do céu, coração, peça coração, né? É uma coisa maravilhosa, né? E eu acho isso muito importante, né? Ainda bem que o futebol ainda é assim, não é o NBA, e, enfim, e isso é muito bom. Já o Palmeiras, cara, o Palmeiras outro assunto totalmente diferente. Tem ali os 3.000 metros de altitude, muda sim. A LDU também já se mostrou que não é nenhum bobinho, né? Ai, 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 sabe? É um time físico, um time forte. Pô, botou pra cima dos caras, meteu 3 caixas. E o próprio Abel disse na entrevista coletiva, depois do jogo do LDU, o 3x0, os três gols do LDU, mérito deles. O nosso zero, demérito nosso. Realmente o Palmeiras merecia uma melhor sorte no primeiro jogo ali, teve chance para fazer o gol. Todo mundo vai lembrar daquele rapaz lá que perdeu o gol no finalzinho do segundo tempo, né? Aquele gol poderia ter feito a passagem do Palmeiras muito mais tranquila, né? Mas, bom, quis o destino que fosse daquele jeito, né? Para ser muito mais emoção, para ter muito mais emoção, para ser muito mais marcante para o palmeirense. E parabéns, né? Parabéns às equipes que passaram aí. Era previsível que eles passassem. Lógico que depois do 3x0 não vira mais previsível, mas inclusive puxando esse 3x0, eu quero trazer um gancho aqui sobre um assunto que é baseado em um colega meu no meu trabalho, um amigo meu do meu trabalho, que simplesmente não estava acreditando que o time dele ia passar, porque não acreditava. Eu não acreditava. E assim, eu, eu acho que é bizarro você torcer por um time grande e você não acreditar que seu time é capaz de fazer uma virada épica. Você não é capaz de acreditar nisso. Por que você não é capaz? O que vai custar você? Acho que dá. É assim, será que é o Real Madrid que fez 4x0 no Palmeiras? É o Barcelona que fez 5x0? Não, gente. A gente já viu o Palmeiras, já teve jogo com. Pô, vamos lembrar da década de 90 aí. Bom, eu não era nascido, mas assim, dá pra gente pesquisar pela história aí e tal.
Grêmio e Palmeiras, Grêmio abre 5-0, segundo jogo vai lá, Palmeiras faz 4-0, quase busca o quinto, assim, cara, as coisas do futebol já mostraram assim, ó, várias vezes que o impossível é possível. E assim, você enfrenta a LDU diante do seu torcedor, sabe? Com um time melhor, com um dos melhores técnicos da história, um time cascudo, sabe competir. Você não vai acreditar? Sabe? Assim, aí tem que chegar eu, o corintiano, e falar assim, irmão, como é que você não acredita? Para com essa porra desse negócio de ai, é que eu vou esperar a derrota, porque se eu ganhar, eu fico surpreso, decepcionado. Pô, para de ser fracassado, meu. Que medo de perder esse? Que medo de perder é esse? Então, rapaziada, o argumento é esse. Tipo assim, se você é torcedor de time grande, Corinthians, São Paulo, Flamengo, cara, você tem que acreditar no seu time. É o mínimo que te basta. É o mínimo que te resta, na verdade. O Corinthians, sempre que enfrenta o Flamengo, dia sim apanha. Mas assim, final de Campeonato Copa do Brasil, eu vou acreditar e a gente tem como ganhar. Por que não vai ganhar o Flamengo? Por quê? Porque já eram super-humanos lá, que não dá pra vencer eles. Assim, o previsto é que eles ganhem. Correto, estamos de acordo. Agora, não dá pra ganhar os caras? Pô, para, vai. Ainda são 11 contra 11, meu amigo. A gente ainda tá na América do Sul, isso aqui ainda não virou NBA. A gente viu agora a semifinal de Libertadores. A gente esquece, a gente tira o fator humano, a ansiedade, o fator como o erro pesa no jogo de futebol, sabe? Não é igual a NBA, pelo amor de Deus. E, enfim, o ponto é esse. E logo após isso, né, ainda no meio desses dois times, vamos ficar um tempinho neles hoje, né? Até porque eles merecem, né, gente? É, bom, estão disputando o Brasileirão, vão disputar a Libertadores, né? O caminho tá dado, né? Resto dos times, né? Corinthians, São Paulo, Santos, né? O caminho tá dado, né? Principalmente pro Corinthians, né? Que vergonha, né? Que vergonha. É difícil, mas tem que querer, né? Dá trabalho, né? Você tem que suar sangue por um tempo. Aí você fica um tempo no ostracismo, ali todo mundo esquece de você. Daí a pouco, irmão, você paga suas contas, você se ajeita ali, meu. Você tá aí disputando, ano sim, você tá disputando uma coisa. Fez outra, ganha. E é para falar também, e aí puxando esse assunto, vamos falar sobre a espanholização, né, rapaziada? Eu acho que a espanholização é um termo um pouco extremo. A gente pode se encaminhar nesse rumo, nesse caminho. Acho difícil, muito difícil, porque aqui as coisas na América do Sul são muito dinâmicas e as coisas mudam muito rápido. A gente viu aí o Botafogo, né? Tá bom, não pagou ninguém, beleza. Teve todos os problemas lá do Textor com os empresários, beleza, não pagava, mas assim, irmão, botaram dinheiro ali, tratou umas pecinhas, disputou, ganhou. Coisa rápida, papum. Fluminense. Pô, encaixou ali 10, 11 caras, ganha Libertadores, amigão. Com sorte, sim. Todo time tem que ter sorte também. O Rossi defendeu teve uma defesa no final do jogo ali contra o Racing, meu amigo, que pega no zagueiro e ele consegue defender. Se arrasar, meu amigo, pega no zagueiro e entra. Enfim, todo time campeão precisa de sorte. E aí, rapaziada, para rebater um pouco essa questão da espanholização, eu trouxe aqui, eu fiz um levantamento, né, de 2015 a 2024 para pegar certinho o, o recorte de 10 anos para ver assim, entre Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil, para mostrar que dá para você ter essa visão de espanholização, mas ao mesmo tempo não com tanta ênfase, assim, não com realmente é o espanhol, o campeonato espanhol. Porque quando a gente faz esse levantamento, a gente vê Flamengo com 11 decisões entre Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil, tá bom? E 11 decisões, e aí, entre elas aí, algumas venceram, outras ele perdeu. O Palmeiras é o segundo com 10. O terceiro, Atlético Mineiro com 6. Corinthians, Santos e Grêmio são o quarto, todos esses aí com 4 decisões. E o que isso quer dizer? Rapaziada, isso quer dizer que até times em crise, igual Santos e Corinthians e Grêmio, conseguem disputar quando se ajeitam minimamente.
conseguem ali, aí arrancam lá no final de Copa do Brasil. O Corinthians também, o Corinthians tá aí, São Paulo do nada chega ali, sabe, e ganha do Flamengo. Então, eu acho que modelo de gestão econômica, eu acho que esses dois aí vão nadar de braçada tranquilamente. Agora, isso vai refletir em campo? Vai, mas não com tanta ênfase igual na Espanha, ou igual, muito assim. Já teve clube no Brasil que achou que ia virar o Bayern de Munique, né? O São Paulo, quando ganhou aquelas três brasileiros seguidos, achou, agora aqui, agora eu mando essa porra, sabe? Ninguém me peita. E as coisas não são assim, rapaziada, não são assim. A tendência é que sim, Palmeiras e Flamengo vão continuar protagonizando os títulos, mas assim, a gente tá vendo o Cruzeiro. O Cruzeiro ali, cara, ajustou a casinha, dinheiro. Porque esses times eles já são grandes, eles já têm camisa, têm torcida. Então, eles às vezes só precisam de um dinheirinho ali e vai, e disputa, e briga, e às vezes ganha. O Botafogo tá aí pra mostrar isso, rapaziada. Entendeu? O São Paulo, rapaziada, hoje em dia vai chegar a 1 bi de dívida. Se já não chegou, né? Ganhou o Brasil esses dias. Então, a, a parada aqui no Brasil não é tão simples assim quando as pessoas querem mostrar que são, sabe? Que vai ser uma experimentação. Eu já ouvi ali no meio de 2010 na década de 2010, ali, onde quando o Corinthians ganhou um campeonato, o Palmeiras ganhava outro. Não, agora a espanholização entre Corinthians e Palmeiras. Não, não, calma. Realmente o Palmeiras ele tá aí muito forte por conta de um time forte, de uma base forte, de um trabalho de pessoas que sangraram antes para colher bons frutos hoje. A mesma coisa também teve a questão do Messias do Palmeiras. Tem um monte de coisa que explica ali esses dois clubes. O Flamengo também teve dirigente que sangrou, ficou tempo sem ganhar nada, e disputando nada, e aí disputou, arrumou a casa, pronto, toma. Aí contrata guerreiro, dá uma sinalização para o mercado e assim vai. Mas o ponto para mim é esse. Não acredito que vai haver uma espanholização, sabe? Realmente esses clubes vão continuar sendo os favoritos, mas assim, cara, muda muito rápido no Brasil. Muda muito rápido. Beleza? Beleza. Olha só, já falei sobre dois assuntos aqui e não foram nem 15 minutos, rapaziada. O catadão do meu aqui, ó, compact. E eu falava que aprendi fazer uns cortes e tal. Que isso aqui vai pro YouTube Shorts, né? Pelo amor de Deus. Bom, fala um pouco do Brasileirão. Brasileirão, né, que tá aí quase que definido um pouco as estruturas dele, né? Não definido o campeão, mas as estruturas, assim, de quem tá rebaixado tá praticamente definido, né? A gente tem ali do Sport e Juventude praticamente rebaixados. O Juventude tem 26 pontos, 2 pontos atrás do Fortaleza, mas assim, bola é difícil, né? E o calendário que o Juventude tem, dá uma olhadinha aqui. Na verdade, qualquer time que o Juventude enfrenta, sabe, não tem jogo fácil. Não tem jogo fácil, então a probabilidade do Juventude cair é muito grande. Fortaleza e Vitória vão jogar a vida, né? E dá para sair, né? O Fortaleza, inclusive, vai enfrentar. Deixa eu até ver aqui, rapaziada, para não fugir, porque se eu não me engano, o Fortaleza vai enfrentar o Ceará agora. É isso mesmo. Eu enfrento o Ceará lá no Castelão. Então, vai ser aquele jogo bem legal. Fica a dica para você, pessoal, que é bem legal acompanhar o clássico no clássico do. Eu não sei qual é o nome do clássico do Ceará contra o Fortaleza, mas esse clássico aí de Fortaleza eu acho muito bacana de acompanhar. E, bom, tem tudo para ser mágico, né? Porque é o Ceará ali querendo se firmar para entrar na Sul-Americana, para disputar a Sul-Americana ano que vem, e ainda de quebra afundar seu rival. E aí Fortaleza, querendo atrasar tudo isso, né? Que se o Fortaleza ganhar vai para 29, 30, 31 pontos, alcança a vitória, né? Ainda fica na zona, mas joga aquela água na bunda do Santos, né? O Santos tá ali, né? Difícil futebolzinho do Santos, hein? Sofrível, hein? Sofrível aí. Realmente ganhou aquele jogo do Corinthians e eu falo, né? Eu falo que no Campeonato Brasileiro a gente tem jogos que o time precisa vencer e tem outros que ele dá bom perder, tudo bem. O Santos, rapaziada, o Santos ele só vem apanhando de todos os rivais dele. Todo ano apanha. E se pegar o retrospecto aí, meu Deus do céu, meu Deus.
É uma coisa de apanha todo mundo, sabe? Pode de Palmeiras, o que o Santos apanha do Palmeiras desde que ele salvou o Palmeiras do terceiro rebaixamento é brincadeira. E do Corinthians também, né? Também aquelas coisas. E aí o Santos fez aquele jogo contra o Corinthians uma guerra. Fez uma guerra e conseguiu vencer, jogou muito, mas depois parece que passou o futebol dele ali e perdeu contra o Vitória em casa, né? Aí jogou bem contra o Botafogo fora de casa, né? Eu tava vendo esse jogo, foi um bom jogo, inclusive. O Santos não ficando por vencido, indo atrás, mordendo, tentando e legal. E contra o Fortaleza, que agora contra o Fortaleza eu não vi esse jogo. E, bom, de toda maneira, o Santos está com 33 pontos. É, vai ter que lutar muito, né? Pra, pra sair dessa situação. Vamos ver qual é o próximo jogo do Santos aqui? O próximo jogo do Santos e a tabela do Santos também não é nada fácil, né? É Palmeiras depois, é Palmeiras agora. Aí depois tem Flamengo, aí depois tem Palmeiras de novo, aí depois tem Mirassol, aí depois tem Internacional. Aí, meu amigo, e aí vamos até puxar para Internacional daqui a pouquinho. Porque, meu Deus, Internacional, meu Deus do céu, hein? Eu acho que o meu amigo Colorado não me acompanha, né? É, mas assim, que fase, hein, mano? Puta merda, hein? Aí depois tem Internacional. O Santos tem aqui dois jogos que dá para ele considerar um pouco mais fáceis. Tem o Sport ali na antepenúltima rodada, na Vila. Vai visitar lá no Alfredo Jaconi o Juventude, muito provavelmente já rebaixado, o Juventude. Então, ali são dois jogos que o Santos tem que fazer 6 pontos. Mas, como é que ele vai chegar lá? Né, né, tem que fazer o jogo do Palmeiras uma guerra, contra o Palmeiras uma guerra. Tem que fazer o jogo do Flamengo uma guerra também. É aquele jogo assim de, ó, amigão, se você vier, você não joga Libertadores na final. Você não joga Libertadores, tá? Arranca sua perna fora. Modo de dizer, tá, rapaziada? Não é que o Santos tem que estar lá pra matar os caras do Flamengo. Mas assim, você tem que mostrar que você quer mais. Você tem que mostrar que, olha, aqui, ó, meu amigo, aqui, desculpa, eu quero muito mais que você, porque se for na bola, vai tomar de 3, vai tomar de 4. Então, beleza? Vamos voltar aqui pra com mais história da pra gente contar do Brasileirão. Vitória vai jogar a vida, né? Vamos ver se o Vitória tem algum clássico nesse ano. Bastante Nordeste aqui. Vai enfrentar o Botafogo, depois enfrenta o Bragantino. Bragantino queda livre, hein? Pelo amor de Deus. E aí também tem, antes de fechar o ano, vai enfrentar o Sport lá na. Será que vocês ouviram uma moto passando aqui? É, antes de fechar o ano, na antepenúltima rodada, o Vitória vai até a Ilha do Retiro enfrentar o Sport, né? O Sport já tá rebaixado, já é tudo. Meu amigo. É o jogo que ele poderia considerar fácil se não fosse um clássico, né? Qual que é o interesse se o esporte, né? Tem algum incentivo para correr, que seja para puxar alguém junto com ele, né? É, seria isso. Seria o único motivo que eu vejo do Vitória do esporte correr. Bom, vamos lá. Cansa aqui, pelo amor de Deus. Tá falando aqui alto, rápido, sabe? Pra não deixar a peteca cair. Ô, cansa, tá? Vocês acham que não? Pelo amor de Deus. E a boca seca, meu Deus. Bom, para mim, apesar do Vitória ter mais pontos do que o Fortaleza, eu acho que o Fortaleza tem mais mental e possibilidades de sair dessa situação, né? Dessa situação, se for sair, né? Eu acho que assim, tudo vai se encaminhar para ficar essa zona de abaixamento mesmo. O Santos tem que estar com um jogo a menos. Tem que querer muito, hein, Santos? Tem que querer muito para cair, hein? Só se sendo um Internacional ou um Galo, assim, que esses aí querem muito cair, tá? Eles acham que eles não vão conseguir, mas eles querem muito cair, o Internacional e o Galo. Porque assim, eu não vi, mas quem viu o jogo do Inter e Galo, meu Deus do céu, hein? Deve ser proibido aquele negócio de passar na televisão. Foi o que disseram, né, rapaziada? Eu não vi, porque, enfim. Vamos seguir. Falamos aqui sobre Corinthians. Na verdade, não falamos sobre Corinthians, não. Vamos falar um pouco sobre o Corinthians, rapaziada. É importante falar do nosso timão, né? Pô, como é que não vamos falar do Corinthians que chega a 3 vitórias seguidas? Meu Deus do céu, hein? Quem diria? Inclusive, vitória culposa contra a Vitória, né? Vitória culposa. E contra o Grêmio agora. Só jogo bom, tava lá, jogo legal. O Corinthians
às vezes parece que ele flerta um pouco com o perigo, né? Cria, cria um tanto, assim, veio com o meio campo meio, um meio campo, como é que eu posso dizer? Meio campo meio frouxo, né, que eu posso dizer assim. Era Maicon, Garro e Carrilho. Tipo, cara, quem marca aí, chega junto, quem vai chegar junto, quem que vai ali parar o Arthur? O Arthur realmente roda a bola, faz o jogo fluir e tudo, e não tinha ninguém pra dar uns pega pra capar nele, né? Beleza, que o Corinthians dominou, foi o senhor do jogo, mereceu a vitória, mas vence, mas não passa aquela segurança, né? E agora o Corinthians vai enfrentar o Bragantino, né? O Corinthians já olha ali para Libertadores, mas também se o Corinthians ganhou 3 seguidas. Vocês acham, assim, jamais que eu vou falar que um elenco de profissionais, jogadores profissionais, jogam quando querem. Jamais que eu vou fazer isso. Mas, assim, não dá impressão, às vezes? Não tem, às vezes não dá essa impressão, né? Que às vezes joga um jogo, meu Deus do céu, absurdo, corre, toca, tá, daqui a pouco 2 passes não vai, 2 passes não saem. É um negócio assim bizarro que acontece no Corinthians, tá? E aí, com essas 3 vitórias seguidas, né? O Bragantino fora de casa, o Bragantino precisa vencer, né? Faz tempo que o Bragantino não vence, né? E o Corinthians, a gente já tem uma dificuldade com o Bragantino naturalmente, né? E eu acho que é um jogo, aquele jogo que a Liga sempre fala assim, ah, tem que correr mesmo, tem que ganhar mesmo, pô, fica 3 seguidas já. A gente ganha na próxima com o Ceará em casa, vai ter a torcida lá, pô, legal, a gente vamos ganhando antes do clássico, pô, isso é lindo, né? Vamos ver como é que vai ser, né? Vamos ver. E o Palmeiras aí, vamos falar sobre o nosso rival do Palmeiras, liderando o campeonato. Finalmente, né, chegaram o Flamengo e o Palmeiras, a mesma quantidade de jogos. E, cara, não é, gente, rapaziada, pelo amor de Deus, não é porque é o Palmeiras, né? Eu falo isso antes, porque as pessoas vão falar, você tá falando isso porque. Não. Gente, o Palmeiras ele tem a chance de ser campeão perdendo de Flamengo e Cruzeiro, sabe? Quer dizer, sem ganhar dos dois. Esse tem que ser o campeão brasileiro? Para até refletir aí. Eu nunca fui tão fã assim. Eu achava que ia ficar meio maçante. Toda hora tem um mata-mata, mas assim, sério, estamos chegando na 30ª rodada, só um jogo ruim, sabe? Os times parece que já estão naquele, já tô bem aqui, já tô tudo certo aqui, já tô confortável aqui. E eles os caras aqui do primeiro colocado já meio que, do primeiro e segundo já estão entre eles ali mesmo brigando, sabe? Não sei, cara, não sei. O primeiro colocado tá em primeiro porque é o mais constante, tá legal, mas é isso, campeonato, sabe? Sei lá, rapaziada, pra mim, eu tô cada vez mais seguro que a CBF devia estudar assim, uma forma de fazer um mata-mata ali no final, sabe? Sei lá, o primeiro coloca do segundo ao quinto se enfrentam no mata-mata ali, quem ganhar, ganha o primeiro, sabe? Porque o primeiro tem que ter uma vantagem. Enfim. Mas parabéns pro Palmeiras, né? Liderando mais uma vez aí o campeonato. Regular, muito, muito regular, né? Vai chegar aí, então, na minha lista que eu não anotei desse ano, né? Vai chegar a 13, né? Não, a 12, né? 12 decisões, primeiro e segundo colocado em Brasileiro, Libertadores. O Flamengo também, né? Vai chegar a 13, né? O Flamengo. E é isso, né? É isso. Enquanto isso, o Coringão tá ali, quase 3 bi de dívida. Não sei como é que vai ser, tem a eleição ano que vem. Fala dessa Fiel, quem sabe. Vamos aí, né? Vamos aí, vamos levando. Tricolor ali não tem muito o que falar, né, rapaziada? Tá ali naquele negócio esperando ver o que vai acontecer brigando por Libertadores, né? O Vasco, que poderia, né, colocar cada vez mais o nome dele ali para vou disputar Libertadores ano que vem, vou tentar, acaba perdendo do São Paulo. E o São Paulo não tem muito o que dizer, não. Beleza? Eu tô definido aqui, vamos ver o que mais tem que falar aqui. Inter e Galo já tá falado.
E, nossa, rapaziada, em apenas 20 minutos eu consegui falar um bolão, tá? Consegui falar um bolão, rapaziada. Antes disso, observa essa lista aqui que eu fiz, olha. Olha que legal. Vocês estão vendo? É todas as decisões de brasileiro, ser primeiro e segundo colocado da Libertadores brasileira. Vocês querem ver um pouquinho isso aqui? Se você não quiser, pode pular um pouco o vídeo aí, tá bom? Mas olha que legal. Em 2015, Brasileirão foi Corinthians e Atlético Mineiro, fecharam ali o campeão e vice, né? Corinthians campeão, 2016 Palmeiras e Santos, 2017 o Palmeiras já aí, ó, sendo protagonista, o Corinthians é campeão, mas o Palmeiras segue como é que é, na sua constância, fica em segundo em 2018, o Palmeiras volta, campeão, olha como é constante. Em 19 o Palmeiras não fica no top 2, o Flamengo é campeão, aí começa também em 2018 a época de constância do Flamengo, né? O Flamengo perde fica vice-campeão em 2018, aí em 2019 é campeão, né? Naquele Flamengo absurdo. Em 2020, naquela final ridícula, né? Ah, rapaziada, mais um argumento para a final de mata-mata, né? O Flamengo foi campeão, perdendo do São Paulo e esperando o jogo do Inter acabar contra o Corinthians. Cara, isso é final de campeonato? Sabe? Entendeu? Fica lá, o Corinthians não leva gol, não leva gol, puta, não leva gol. Eba, nós perdeu aqui, mas nós somos campeão. Que final é broxante, né? E Atlético Mineiro aí foi campeão em 2020, né? Pelo campeonato da pandemia, que terminou em 2021. Em 2021, o Atlético Mineiro primeiro ganha, né? Ganha contra o Flamengo, inclusive aquele ano maravilhoso, o Atlético Mineiro enfrentou também, conseguiu ganhar a Copa do Brasil e o Brasileirão, né? Foi até coisa engraçada, né? Que no ano seguinte a CBF achou uma forma de colocar o Flamengo na Recopa. Achou uma forma, quem que vai colocar? Põe o Flamengo, põe o Flamengo, põe o Flamengo, sei lá. Podiam ter feito um jogo, né? De Flamengo e Atlético Paranaense, né? Que foram os dois vices ali do Campeonato Brasileirão e do Brasil. O vencedor enfrentava o Atlético Mineiro. Mas não, pra quê? Pra quê? Não, põe o Flamengo logo, põe o Flamengo logo. Inclusive, acho que o Flamengo ganhou aquela Recopa, né? Não me lembro. 2022, Palmeiras volta a ser campeão, Internacional em segunda, né? Internacional, rapaziada. A vida do Internacional nos últimos anos foi: nossa, o Internacional tá um time interessante, hein? Acho que esse ano vai. Técnico interessante, time interessante, manteve, papapá, papapá. Nunca vai. E não vai, e não vai, e não vai. E aí chega esse ano, inclusive, né? Eu não sei se eu comentei isso no último vídeo, mas que papelão, né? O presidente do Inter querendo ir na justiça para querer falar que o título de 2005 é do Internacional também. Ai, caramba, dá uma preguiça, sabe? Dá uma preguiça, não dá. Mas que coisa pequena, né? A gente, sei lá, coisa de Guaratinguetá fazer isso, sabe? Coisa de, meu, Internacional, você é grande, você pode disputar um campeonato, você tem condições de, você tem camisa, você tem torcida, você tem investimento, você tem dinheiro. Então, vai em campo e ganha. Pelo amor de Deus, hein? Que dificuldade. Assim, rapaz, torcedor, qual que é a graça? Você vai falar, nossa, fui campeão, de um título que eu ganhei no tapetão, sabe? É isso que é legal. Vai ser isso que futebol, porque inclusive é isso, né? Que toda hora os times do Nordeste querendo que, sei lá qual campeonato, seja reconhecido como Brasileirão. Pra quê, gente? Pra quê? Tá bom, o time do Nordeste não vai ganhar nunca um brasileiro, provavelmente, né? Um campeonato nacional, infelizmente, provavelmente não vai ganhar nunca. Mas sei lá, cara, assim, tem algum feito prático pro torcedor isso, sabe? Que besteira, sabe? Um anacronismo pequeno. Vamos continuar aqui. 2023, Palmeiras campeão de novo, né? Bicampeão Palmeiras. E essa aqui, segundo, ficou o Grêmio, tá? Grêmio do Luiz Soares, lembra esse joelho? E ano passado, o Botafogo e Palmeiras, assim, cara. Palmeiras absurdo nesse recorte de 10 anos aqui. Só pra você ter ideia, nesses 10 anos, o Palmeiras ficou em primeiro ou segundo colocado 6 vezes. Olha só como é, né? Olha só como que é. Provavelmente as outras vezes que ele não ficou em primeiro ou segundo, ele deve ficar no top 4. Beleza? Vai vendo. Libertadores. Libertadores 2015, 2016, não tivemos brasileiros. 2017 foi aquela final maravilhosa, Grêmio, Renato Gaúcho, Painato, sendo campeão.
Luan, né, enganando todo mundo. O que que foi aquilo, hein, Luan? Que é um surto, né? Que mundo era aquele que a gente vivia? Que o Luan entrava na área, cortava um, dava de chapéu, dava de cobertura no goleiro. Que era aquilo, hein, Luan? Pelo amor de Deus, quem diria que depois era pro Corinthians ganhar dinheiro igual um louco, né? E depois você via a vida doidado. Eita, Luan, eita. Hoje em dia, sei lá onde tá, né? Aí o Grêmio campeão tudo. E aí, 19, começou a era Flamengo e Palmeiras, né? Era Flamengo e Palmeiras na Libertadores. Flamengo campeão contra o River Plate, aquela final absurda do Gabigol, assim, que assim, cara, do ateu ao mais crente ninguém explica. River Plate, 2020, Palmeiras naquela torcidade lá aqui, é legal. Rapaziada, isso eu tava achando legal hoje também, por isso que eu queria compartilhar esse retrospecto com vocês, porque eu ia vendo lá os resultados dos jogos, ia lembrando, né? Lembrando de como é que foi o jogo, como é que tava, onde eu tava, e como é que foi decidido, né? Porque final de campeonato realmente a gente vê, né? E o Palmeiras foi bem legal, um jogo ruim, jogo feio, jogo pegado, tudo se encaminhando para os pênaltis. E aí, bom, o Santista acho que deve culpar o Cuca até hoje, né, por ter meio que desestabilizado a equipe. E o Santos também não era nenhum bicho papão naquela época, né, já tava meio mais pra lá do que pra cá, né, tipo, olha, muita coisa aparecendo, muita coisa ruim aparecendo, muita dívida, sabe, o time não fatura, e aí do nada, final de Libertadores. Eliminando o Boca Juniors, assim, acho que dando um 4x0. Eu nem lembro quando é que foi o jogo do Boca Juniors e do Santos lá. Vou até ver aqui, peraí, rapaziada, fiquei curioso. Achei aqui, rapaziada, foi, bom, no jogo de 2020, 3x0 o Santos, meteu um 3x0 na Vila Belmiro, aquele Santos, nada demais, hein, nada demais o Santos. Meteu 3x0 na semifinal da Libertadores, nada mal, né? Isso é o poder de time grande, tá, rapaziada? Esse aí é um recadinho pros torcedores fracassados, tá bom? Que falam assim, nossa, ai que não vai dar, ai que isso, aquilo, ai que é muito difícil, cara, não acredito. Amigão, time que não tem essa não. Vamos lá. O Santos nem é tão grande assim não, hein? Tô brincando. Brincadeira, amigo Santos. Brincadeira. Vamos lá, vamos lá. 2021, Palmeiras e Flamengo, né? Aquele fatídico jogo. Foi esse? Foi esse do Andreas, né? Só tinha consciência. No ano seguinte, o Flamengo volta, final, né? Flamengo, assim, todo ano na final, bizarro. Ganha Atlético, final bem chatinha, né? O Atlético teve um jogador expulso, acho que no começo do jogo e funcionou. Aí depois veio a mágica final entre o Fluminense. Não a mágica final, mas a mágica trajetória do Fluminense à final da Libertadores, que foi coroada com o gol do menino problema lá, o John Kennedy, maravilhoso, coroando o Diniz, cara, eu gosto muito do Diniz, tá, rapaziada, pra quem não sabe, gosto muito do futebol dele, não quero ele no Corinthians, beleza? Mas assim, cara, acho ele muito bom técnico, é, assim, cara, uma hora ou outra esse cara vai deslanchar de ganhar título, uma hora ou outra. Ou ele pode virar o gênio que, sabe, que não ganhou muitas coisas tão grandes. Mas eu gosto muito do futebol dele. Realmente, quando ele chega, você vê o time que tem a cara dele, beleza? E aí, no último ano, tivemos aquele Botafogo Atlético Mineiro. Que fase, Atlético Mineiro, meu Deus do céu, hein? Apanhou com a menos quase o jogo, com um a mais o jogo inteiro, hein? Quem diria? Copa do Brasil, rapaziada. Vem comigo. Vamos desfrutar essas boas lembranças aqui. 2014, lembra, rapaziada? 2014 acho que foi o ano que o Palmeiras ia cair, ou 2013? Eu não sei, acho que foi 2013. Enfim, acho que é 2014, eu não lembro, na verdade. O Palmeiras ia cair, o Santos foi lá, ganhou aquele jogo, salvou o Palmeiras lá da rebaixamento. No ano seguinte, como é que o Palmeiras veio, como é que o Palmeiras agradeceu? Toma nabo na final da Copa do Brasil, beleza? Maravilhoso, né? Eu bem dei risada, né? Eu falei, trouxas, né? Tem que ser muito purista pra falar assim, ai, gente, eu entendo quem fala assim, meu, o jogador tem que competir, não tem que ter essa de ficar entregando o jogo, eu entendo tudo isso, beleza. Mas eu vou te dizer uma coisa lógica. Eu te dou um jogo que não te vale nada, não vale nada pra você. Você fala assim, ó, irmão, você tem que ganhar. Mas por que eu tenho que ganhar isso aqui? Sabe? O que vai mudar? Eu vou ganhar um bicho, meu time vai ter uma fase a mais da Libertadores. O que eu vou ganhar de prático? Nada. O que você ganha com aquela derrota? Você rebaixa seu rival, você faz a felicidade de 3 torcidas. Cara, você entende?
Por que eu vou colocar meu pé na bola, sabe? Enfrentando um time que tá caindo de rebaixamento? Por quê? É o que o nosso ponto corrido propõe pra gente, sabe? Ele chega lá na 38ª rodada, se você tá em sétimo, se você tá em sétimo colocado já com a sua vida feita pra Libertadores, e você enfrentar o 18º, que tá jogando a vida pra não cair, você vai correr pra quê? Pra que você vai competir? Entendeu? Vai saber, né? Bom, lógico que a gente vai ficar naquele discurso, mas tem que correr, mas porque é o esporte, mas porque... Eu entendo tudo isso. Agora, rebate o que eu digo. Por que eu vou me ferrar de correr no final do ano, já pensando, eu quero passar meu final do ano com a minha família, papapá, curtindo, quero... Vai saber se no final do ano eu tô lá jogando, dando a vida contra um jogo que não tem nada pra ver pra mim, eu me quebro e perco minhas férias. Ou eu perco o ano seguinte. Cara, é o tipo de coisa que, sei lá, se eu tô jogador, eu tô na balança. Enfim. Vamos lá, é 2016, Grêmio e Atlético Mineiro. Acho que esse aqui foi o jogo lá que um cara do Grêmio, o Casares, jogou no meio do campo, né? Acho que o jogo estava decidido já, e o Nando Casares chutou no meio do campo e fez um gol. Bizarro, né? Vocês lembram? Aí, 2017, Cruzeiro e Flamengo, nem lembro desse final. 2018, né? Cruzeiro e Corinthians. Vocês lembram bem dessa final, né? Vocês lembram bem dessa final, né? Deus do futebol, estejam do nosso lado. Estejam do nosso lado. Vamos lá. 2019, Atlético e Inter, aquela final, assim, cara, que o Atlético Paranaense, ali acho que eles começaram a mudar o patamar deles de, olha, agora a gente tá no time no clube dos 12, agora vai ter que ser clube dos 13. Pegou o Inter lá, né, eu falo como se aqui fosse no sul, né, se estivesse em Porto Alegre. Pegou o Inter cara, acho que se não me engano foi no jogo, foi em Curitiba, né, foi aqui no Paraná, e o outro foi lá no Porto Alegre. E ganhou, assim, jogão. Assim, o time do Atlético Paranaense era muito bom, era bem legal. O Rony voando, tinha aquele Cirino, o Bruno Guimarães que estava jogando aqui ainda, Renan Lodge se bobear, enfim. O time do Atlético Paranaense era brabo, tá? Tinha o goleiro Santos catando tudo. O time do Atlético Paranaense não era brinquedo, não. É 2020. O Palmeiras enfrentou o Grêmio. Aquele jogo, acho que o Palmeiras enfrentou 3x0 no Grêmio. Se não me engano, foi isso, né? Eu dou um pouquinho de dó, assim, sabe? Pô, final, aquela coisa. É ruim quando no final você tem uma goleada, assim, né? Porque não tem disputa, né? Assim, é legal quando é rival e tal, né? Tipo, e o meu time aplicando 2 nos outros, né? Mas tirando isso, rapaziada, fica até meio. Ah, acabou, né? Tipo, é isso. Você vê que perdeu, com 30 minutos você perdeu, às vezes com um 3x0, tá 30 minutos do segundo tempo, você perdeu o jogo, você fala, mano, vou ver aqui sei lá, Eliana. 2021, Atlético Mineiro enfrentou o Atlético Paranaense, nem lembro disso daí, não lembro muito disso daí não. 2022, Flamengo e Corinthians. Ainda dói, tá, Fagner? Ainda dói, tá? 2023, São Paulo e Flamengo, depois do Flamengo dar um pé na bunda do Dorival, chamar Vitor Pereira, o Dorival foi pro São Paulo e foi campeão. Uma das coisas mais épicas, assim, que o futebol, assim, as boas histórias que o futebol nos proporciona, né? Bom, Dorival, que seja do nosso lado agora, tá bom? 2024, Flamengo, Atlético Mineiro, né? O Flamengo, assim, que cansa de bagunçar o Atlético Mineiro, tá, gente? Eu já acho que é uma rivalidade que o Atlético Mineiro tem muito mais raiva do Mengão do que o Mengo ter raiva do Atlético Mineiro, sabe? É um negócio que. Mas, rapaziada, relembrando feito toda essa recapitulação dos jogos com vocês, quero me despedir. Vamos chegar aos 40 minutos. Meu Deus do céu, eu acho que eu devia cortar isso aqui. Eu devia cortar todo esse retrospecto. Pra quê, né? Pra quê, né? Meu time mal tá aqui. Sabe? Eu podia botar aqui. Só tem Palmeiras, tem Flamengo, não tem mais nada. Por que eu vou falar? Aí que eu vou, sei lá, né? Mas não, acho que vou deixar 50 minutinhos, depois eu até coloco à prova as minhas habilidades de fazer cortes na internet, colocar fora de contexto, descontextualizar como um bom jornalista. Rapaziada, obrigadão por quem ficou até aqui, tá? Agradeço muito meus 23 inscritos e vamos pra cima, tá, rapaziada? Quantidade
ainda é pior qualidade. Eu não tenho nenhum dos dois, mas um dia eu terei. Não sei quando, não sei como, mas terei. E bom, antes de fechar aqui, rapaziada, queria falar do próximo vídeo que eu acho que vai estar bem legal. Quero trazer convidados, tá bom? Até porque eu não tenho propriedade para falar sobre os outros clubes. O que eu tô pensando? Final de ano a gente vai fazer uma série de listas de dispensas. E aí vamos esperar acabar o campeonato. Eu não sei quando é que eu volto com os próximos vídeos. Provavelmente no final do mês, tá? Vai fazer algum vídeo de alguma coisa aí, mais um catadão. E no final do ano, depois de acabar o Campeonato Brasileiro, a gente vai fazer a lista de dispensas. E eu vou fazer dos 4 grandes de São Paulo, obviamente. Beleza? Falando com propriedade do Corinthians, né? Que é o time que eu torço, que eu acompanho aqui. E eu tô vendo que tá tendo umas vazinas aí que o Corinthians quer renovar com o Maicon, hein? Que história é essa, hein? Que história é essa do Corinthians renovar com o Maicon? Meu Deus, hein? Olha lá em Corinthians. Renovar não, né? Contratar seria, né? O Corinthians devendo tudo, transferindo toda hora, mas vai dar um jeito de contratar o Maicon. Meu Deus do céu, enfim. Vamos deixar isso pra frente. E agora sim, rapaziada, antes de finalizar mesmo. Vocês viram hoje o Carlo Ancelotti quando, tipo assim, passando vergonha pra Emerson Leão e o outro menino lá, o que fez a harmonização, o menino, né? O tiozinho lá que fez a harmonização, é o Oswaldo Oliveira, sabe? Ai, gente, umas coisas, sabe? Os caras falando que os gringos aqui, que o gringo aqui é ruim, que. Deixa eu até pegar aqui a aspa certinha, rapaziada, pra não falar. Voltei, rapaziada. Nós tava vendo os vídeos aqui, meu Deus do céu, hein? Que situação constrangedora. Carlo Ancelotti, campeão de praticamente tudo na vida, tudo que disputou, todo campeonato que disputou, né? Foi campeão. E aí tem que vir e ficar ouvindo o Oswaldo de Oliveira falando, né, que esse ano que vem, beleza. Foi até que ok a fala do Oswaldo de Oliveira. Do Emerson Leão, meu Deus. Ai, meu Deus do céu, né? Cadê? Alguém? Ninguém avisa, né? Ninguém avisa. Cara, se eu sou um Ancelotti, amigão, no auge dos meus 60 e poucos anos, você acha que é 60 e poucos que ele tem? Milionário, sabe? Qualquer clube que eu pegar a mão, ligar, sabe? Me chama. Irmão, assim, ou o Ancelotti tem muita certeza no que tá fazendo, ou, sei lá, cara, ou alguém ali toma um come-rabo legal pra ele ficar de boa, porque se eu sou um senhor de idade, assim, já com a carreira que ele tem, não precisando, sabe? Tipo assim, não é que o Ancelotti falou, ô, o Brasil, me chama aí, ô Brasil, ô, por favor, vai Brasil, vamos aí. Não, o Brasil ficou bem, ô, vamos esperar o Ancelotti, vamos esperar o cara. Ficou igual, né, aquela mulher que presta serviços sexuais, troca de dinheiro, fica esperando, falei, quando ele quiser ele vem, quando ele quiser ele vem. Enfim, né, rapaziada, obrigadão pelo que a gente viu até aqui e até a próxima, viu? Eu tô até cansado aqui, tô com sono e valeu, boa noite. Boa noite não, né? Boa noite, bom dia ou boa tarde e até a próxima.